Agradecemos a palavra da vice-presidenta da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, deputada Camila Valadão, também da proponente deste seminário, que falou anteriormente, deputada Irine Lopes, e convido a compor a mesa, por gentileza, a bióloga Simone Machado. Registramos e agradecemos a presença de Ida Lúcia Schmidt-Berger, presidente do Conselho Regional de Biologia, CR-Bio 10. Professor Arlindo Vilasque. Márcio Medeiros de Miranda, defensor público do Estado do Espírito Santo. Célia Tavares, supervisora da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. André Capezuto, também do Conselho Regional de Biologia, CR-Bio 10. Professora Ana Cláudia Ufes Campos de Alegre, socióloga e ambientalista. Riane, presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Espírito Santo. Marcos José Marsaioli, Ministério Público do Estado do Espírito Santo. E da professora da Universidade de Vila Velha, doutora Ana Carolina de Araújo. Agradecemos e registramos a presença. Iniciamos agora o nosso primeiro painel. Convidamos o biólogo Walter Luiz de Oliveira Có, mestre em Ecologia e Recursos Naturais e membro do movimento Unidade de Conservação do Estado do Espírito Santo, para sua apresentação sobre as concessões dos parques estaduais e a visão do movimento de defesa das unidades de conservação do Espírito Santo. Por gentileza, senhor Walter. Bom dia. Eu queria fazer antes um agradecimento, não protocolar, mas muito sincero, tanto a Irine quanto a Camila, porque devolveram para mim assim, a fé na política novamente. São pessoas que há um ano a gente se conhece, mas que estão dedicando tempo, uma energia enorme a esse processo e merecem sim todo o reconhecimento, porque gente, são tantos os agressores da natureza que quando a gente encontra alguns defensores como os que compõem essa mesa, a gente precisa realmente agradecer que ainda existam e que tenham tanta energia assim. Então, um agradecimento sincero mesmo. E o dia de hoje, eu quero que vocês entendam que não é apenas sobre a concessão dos parques, mas é uma reflexão sobre qual é a nossa relação com a natureza daqui para frente. O que a gente pode fazer e quais as consequências disso. Mas uma reflexão também do papel do Estado nesse processo e do papel daqueles que regulam e fiscalizam o Estado. Porque a impressão que eu tenho, não tem aquele filme de ficção científica que a nave perde a gravidade e fica todo mundo flutuando no ar? Parece, na minha cabeça, a cena de que a sociedade toda está flutuando no ar. E a gravidade precisa voltar, a gente precisa recolocar o pé no chão novamente. E ter clareza do que são as leis, de como aplicá-las corretamente, porque se a gente não fizer isso, o que a gente chama de qualidade de vida, de meio ambiente, vai embora. Então, a fala de hoje é sobre o PEDUC, mas ela remete a todas essas questões que são maiores, ok? Então, o PEDUC é esse programa que prevê a concessão dos parques do Espírito Santo. Há cerca de um ano, nós criamos um movimento de contraposição a essa ideia e a minha fala é tentar explicar exatamente o porquê, quais são os argumentos que nós temos para tentar inviabilizar completamente essa proposta. Então, o PEDUC, ele prevê a concessão de Itaúnas e Conceição da Barra, Paulo César Vinha, Pedra Azul, Mata das Flores, Forno Grande, Cachoeira da Fumaça. São as nossas pérolas ambientais, é o que é mais de precioso existe no Estado. É o que de mais precioso existe no Estado do Espírito Santo em relação à natureza. Bom, então eu tirei
essa informação do site da SEAMA e a gente começou a ter contato com essa história assim, ó. Então, o Programa de Desenvolvimento de Estados Sustentados da Conservação PEDUC segue a todo vapor. Os desenhos dos atrativos previstos para os parques, conhecidos como Master Plans, já estão prontos. Então, como ficará o PEDUC, nesse caso, o Parque Paulo César Vinha, após a concessão? E aí, virando a página, a gente vê que para o Parque Paulo César Vinha são previstos teleféricos, tirolesas, restaurantes, acampamentos de luxo no meio do parque e estacionamento para 1.000 automóveis. Para Itaúnas, além dessas estruturas, 2 hotéis com 150 vagas cada um deles, e para os parques em geral, um aumento do fluxo de pessoas de 150 mil pessoas por ano. Hoje, Paulo César Vinha tem um público de 23 mil pessoas por ano. A perspectiva é aumentar isso aí para 150 mil pessoas por ano. E eu trouxe a fala do próprio secretário, porque eu quero que vocês entendam como é que isso chegou até a gente e como é que isso chegou até a comunidade. Então, olha o secretário, como é que ele anunciou o PEDUC para a sociedade capixaba. Vocês já viram a reportagem que saiu sobre a concessão do Paulo César Vinha? Porque até eu que não enxergo achei o projeto lindo. Nós estamos transformando o Paulo César Vinha, vamos fazer a concessão, ou seja, nós vamos conceder para o ente privado o direito de investir e melhorar a experiência do turista. Vai ter tirolesa, vai ter teleférico, vai ter mais restaurantes, vai ter de fato uma experiência para o turista muito melhor. Então, quando nós vimos isso, não tenho palavras para dizer assim, nosso espanto, porque o parque é uma unidade de proteção integral. É um lugar onde a natureza está completamente protegida de qualquer tipo de intervenção humana que causasse impacto. E nossa percepção é que, na cabeça da Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos transformar nossos parques ecológicos em parques recreativos. Como é o Parque do China? O que tem um parque recreativo? Bondinhos, tirolesas, teleféricos, pedalinhos, hotéis e restaurantes. Então, o plano, na verdade, da Secretaria de Meio Ambiente é transformar os parques ecológicos do Estado do Espírito Santo em parques recreativos de turismo de massa. E aí, coube a nós explicar, para a comunidade em geral, a diferença entre um parque recreativo e um parque ecológico. E a importância do que são as unidades de conservação. A importância do que são as áreas protegidas da natureza. Então, eu peguei para vocês aqui a reserva de Suretama. Olha esse maciço de floresta e olha o que existe ao redor. Isso é uma unidade protegida. Porque o que não está protegido simplesmente desaparece. Então, uma unidade protegida é o último lugar possível de existência dessas formas de vida não humanas. É lá que a natureza ainda pode existir enquanto natureza. Porque fora dessas áreas protegidas, a realidade é essa, gente. A nossa forma de ocupação de solo, de existência, é totalmente incompatível com essas formas de vida não humanas. Ou vocês esperam encontrar em Vitória tamanduás, onças pintadas? Não. Não. Esses animais só são possíveis existir dentro dessas áreas protegidas. Então, as áreas protegidas são os últimos refúgios para a vida não humana da Terra. E aí eu pergunto, áreas protegidas de quem? Por que são áreas protegidas? São protegidas de nós, seres humanos, e dessa nossa forma de ocupação dos espaços. Só que eu vou colocar isso num contexto maior. Aqui, aquela região de área protegida que eu mostrei para vocês está aqui numa escala maior. É por isso que nós estamos lutando. Por esse pedacinho de natureza que é a reserva de Suretama, que é a maior área protegida do Estado do Espírito Santo. É isso aí, gente. Não estamos falando em grandes e gigantescas áreas, não. É só isso. Só isso. Qual é a realidade? Isso é o Estado do Espírito Santo. Lar de milhões de espécies selvagens, até a nossa chegada. O que sobrou? Isso. E nós não conseguimos garantir nem isso a eles. Só que eu vou, além disso,
Essas áreas, mesmo sendo tão pequenas, são fundamentais para garantir água para as pessoas que plantam e têm o agronegócio ao redor dessas unidades. Os polinizadores, que sem eles não há café, não há nada que a gente possa colher. Então, essas áreas protegidas geram muito dinheiro, renda, para o restante da produção humana que a gente tem ao redor delas. Esses são os usos indiretos que os parques fornecem. Esses usos indiretos, esses benefícios indiretos é o que mantém a região inteira funcionando. Veneno de vespa brasileira mata células de câncer sem atingir células saudáveis. Quanto valeria essa molécula? Quanto vale uma substância capaz de curar o câncer sem os efeitos de uma quimioterapia? Quanto custaria uma substância dessa? Humanitariamente falando e financeiramente falando. Sabe onde essas e outras espécies com esse potencial existem? Aí. Não em Vitória, não no Parque do China, não em nenhum outro lugar, dentro das únicas áreas protegidas que ainda existem. Esse valor é incalculável. Bom, vou colocar agora em escala os parques capixabas, tá bom? Essa é a Soretama e em escala esse seria o Parque Paulo César Vinha. Esse seria o Parque de Pedra Azul e esse seria o Parque de Forno Grande. Nossos parques são microscópicos, são ínfimos, são pequenos, extremamente pequenos. É isso. É por isso que nós estamos arduamente lutando há um ano para que pelo menos isso continue existindo. Mesmo sendo tão pequenos, ainda abrigam uma grande biodiversidade que é representativa do restante de natureza que existe no estado do Espírito Santo. Esse é o Parque Paulo César Vinha, um pedacinho de terra entre o mar e a Rodovia do Sol, que passa logo ali em cima. Dentro deste pequeno pedacinho de terra ainda existem espécies representativas da nossa fauna, e esse serzinho aí, ó, o sapo setibinha. O único lugar do planeta Terra que ainda existe o sapo setibinha é exatamente o Parque de Setiba. Nenhum outro lugar do planeta essa espécie e tantas outras ainda ocorrem. Por que não existe mais? Porque já foi morto em todos os outros lugares. Esse é o último santuário onde ele ainda existe. Só que, pelo PEDUC, uma área tão pequena como essa vai receber bondinhos, tirolesas, 150 mil pessoas, restaurantes, e não vai gerar impacto para o setibinha, nem para nenhuma das outras espécies que existem aí. O PEDUC tem duas premissas importantes. Primeira, não haverá impactos ambientais significativos. Segunda premissa, esse é um modelo de gestão sustentável para essas unidades de conservação. Então, isso causaria mínimos impactos em uma área tão pequena? E isso é um modelo de gestão sustentável? O que essas estruturas contribuem para a conservação das espécies? Eu fiz essa pergunta ao secretário. O que bondinho, hotel, tirolesa, restaurante contribui para a proteção e a preservação de uma espécie dentro de uma unidade de conservação? Vocês têm alguma ideia do que isso ajuda? Não. Mas isso tem um porquê de existir. E eu vou pedir que o próprio secretário explique, então, qual a finalidade dessas estruturas. Primeiro, não vai pagar para entrar no Parque Paulo César Vinha depois da concessão. Ele é um parque costeiro e em parques costeiros não se pode cobrar entrada. O que vai se cobrar é pelos atrativos que vai ter aqui dentro. O teleférico vai ter aqui dentro, vai cobrar para fazer o teleférico. O restaurante vai cobrar o serviço do restaurante, mas não vai se pagar para entrar no parque. Então entendam o que acontece. Para viabilizar a concessão, para que ela dê lucro, é importante que dentro dos parques existam os caça-níqueis. Você tem que ter bondinho, por quê? Porque as pessoas vão pagar para andar no bondinho. Você tem que ter teleférico para as pessoas pagarem pelo teleférico. E isso aqui vai gerar dinheiro para o dono da concessão lucrar. Então, essas estruturas não têm absolutamente nada a ver com conservação. Elas são a fonte de renda para a concessão, gerando os impactos que geram. Mas será que gera impacto mesmo?
Então, isso começa a se tornar contraditório com o motivo pelo qual foi criado um parque e a proteção da biodiversidade. As estruturas que nós estamos fazendo aqui, elas correspondem a 0,1% da área do parque. É muito pequeno perto da área do parque. Nós vamos fazer com materiais mais sustentáveis, de maneira mais sustentável, para a gente ter o menor impacto possível aqui. Isso para mim foi muito chocante. E eu explico por quê. Eu sou professor de Biologia da Conservação. Então, eu mostro para os meus alunos os impactos, né, dos empreendimentos, para que eles tenham clareza da relação entre custo-benefício. Esse argumento, ele era usado na década de 80 e 90 para justificar a implementação de obras de grande impacto. Mas, para convencer a população de que eram coisas positivas, se usava esse argumento. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Essa aqui, é a BR-101 que cruza, né, que corta a reserva de Soretama, tá certo? Para defender essa obra, eu posso dizer, gente, eu só vou usar 0,1% da área da reserva de Soretama. E na época, né, esses ambientalistas xiitas implicam com a gente porque a gente só vai usar 0,1% da área. Isso não tem cabimento. Um trecho de 25 quilômetros da BR-101 é responsável pelo atropelamento e morte de cerca de 20 mil animais por ano. Essa é a conta da BR-101 atravessando Soretama. São 20 mil animais mortos por ano. Esse é o impacto. O impacto não é a estrutura em si, é o que ela determina da atividade posterior. Então, eu ensinava isso para os meus alunos. Eu falava, gente, um tumor cancerígeno ocupa menos de 0,1% do organismo da gente. Só que ele te mata, porque os impactos são sistêmicos. E os impactos de 0,1% dentro dos parques são ecossistêmicos. Então, só para dar alguns exemplos, né? Já acendendo uma luz na mata à noite, os insetos são atraídos imediatamente pela luz. Agora você imagina um hotel com 150 vagas acesas durante a noite. Só que dentro desses parques existem aranhas, escorpiões, sapinhos, aquela vespa que produz lá o antídoto talvez para o câncer, e a nossa boa e velha jararaca, né? O que vai acontecer quando esses animais chegarem nessas estruturas dentro dos parques? Imagina um hóspede achar uma aranha dentro do quarto, um escorpião dentro do quarto. Então essas áreas vão ser áreas de extermínio desses animais, é óbvio. Querem colocar acampamento de luxo no coração do Parque Paulo César Vinha. Essas estruturas são totalmente incompatíveis com a fauna residente, que são os reais moradores do parque. Direito ao parque tem o escorpião, a jararaca, não o turista que vai lá hipoteticamente passar um final de semana. Imagina 1.000 pessoas numa tirolesa por dia, gritando em cima de áreas onde as aves fazem seus ninhos, numa região tão pequena como é o Parque de Paulo César Vinha. Então os impactos, eles são potencializados. E aí, gente, imaginem, né, essas áreas de exclusão, os animais afugentados vão ser atropelados na rodovia do Sol, naturalmente. Então, por que a gente acha que essa é uma ideia morta na raiz? Porque para a concessão dar certo, ela precisa dar dinheiro. Para ela gerar dinheiro, é preciso que toda essa loucura vá para dentro dos parques. Para que serve um parque? Prioridade, proteção da vida que existe lá dentro. Para isso foi criada uma área protegida. E depois, para que as pessoas possam usufruir da natureza, enquanto natureza. Eu quero entrar num parque e ouvir o som do vento, de ver um animal perto de mim, não de ter 10.000 pessoas lá dentro gritando, berrando. Não é isso. Não é para isso que serve um parque natural. As falas tanto do secretário quanto do Vitor, né, em todos os lugares que eu vou, falar, gente, e os exemplos exitosos que nós temos pelo Brasil? Foz do Iguaçu é um exemplo exitoso de concessão, deu certo lá, vai dar certo aqui também.
Então, eu trouxe esse exemplo para vocês entenderem. Foz do Iguaçu está aí, ó. Essas zonas vermelhas, estão vendo? Áreas de uso intensivo. Aí tem muita gente. Olha o tamanho do resto que não tem. Essa área verde inteira é uma zona intangível. Ninguém mexe aí. Por quê? Porque se os animais forem afugentados, tem essa área para eles poderem viver em paz. Novamente, vou colocar em escala. Paulo César Vinha. O Paulo César Vinha ocupa uma área de 0,5% de Foz do Iguaçu. Dá para comparar? Não dá para comparar. Se eu botasse todos os parques capixabas dentro de Foz do Iguaçu, eles corresponderiam a 4,1% da área total de Foz do Iguaçu. Não tem como comparar Foz do Iguaçu com os nossos parques. Não tem como, gente. Só que, mesmo tão pequeno, a gente quer colocar todas essas estruturas lá dentro. E dizer que deu certo em Foz do Iguaçu, vai dar certo aqui também. Mas será que deu certo em Foz do Iguaçu? Eu trouxe o depoimento, essa é a Alba Simon, uma referência na área de áreas protegidas do Rio de Janeiro, gestora de parques, e ela deu uma entrevista muito boa num programa chamado Diálogos entre Natureza e Ciência, e eu pedi autorização, trouxe um recortezinho da fala dela para vocês verem o que é Foz do Iguaçu. Quando eu fui visitar o Parque Nacional da Foz do Iguaçu, eu fiz as contas. Para eu conhecer o parque de verdade, andar nas trilhas, ver cachoeira, fazer aquele básico bom, eu tinha que gastar R$3.000. Eu não vou gastar. E eu disse, não vou nem tenho. E disse, aí eu perguntei lá para a empresa, eu posso andar? Não, você não pode andar na trilha. Ninguém anda na trilha. Tem que ir de carrinho. Um carrinho custa X. Então, isso não é um parque nacional que a gente sonha, né? E ele é para quem? Para europeu e tal. Eu não posso levar um futuro neto que ainda não tem nele, porque eu vou ter que ter dinheiro e isso não está disponível para ele, nem para mim. Lembra que a natureza de todos deveria ser, né? E que o Estado é o tutor dela. Então, eu acho que a concepção... Isso é Foz do Iguaçu. E esse é o master plan, é o modelo que se quer ter para os parques capixabas também. Por isso que é tão citado como referência Foz do Iguaçu. Bom, então a gente não quer ninguém dentro dos parques? Muito pelo contrário. A gente quer gente dentro dos parques. O parque foi feito para que pessoas e natureza se harmonizem. Só que a gente quer dentro dos parques pessoas que vão atrás de natureza, de tomar um banho de cachoeira, um banho de mar. Isso, sim, esse público é que os parques atraem. Eu já viajei para muito longe, já gastei muito dinheiro para chegar num lugar onde não tinha ninguém, mas tinha uma natureza exuberante. E isso é necessário. Reconhecem essas expressões? O Brasil tem a população mais ansiosa do mundo. E a gente está descobrindo assim. E numa idade cada vez mais precoce. Nós estamos descobrindo que natureza é remédio. A ecopsicologia tem provado que contato com a natureza reduz estresse, reduz ansiedade, reduz depressão por efeitos que a floresta produz no organismo. Então, nós queremos, sim, essas pessoas que frequentam o parque, que utilizam o parque e que, ao redor dele, almocem nos restaurantes das vilas, durmam nas pousadas das vilas e gerem renda para as pessoas que vivem e moram ao redor dessas unidades. Porque os parques já foram gerados para isso. Gerar turismo, dinheiro, renda e prosperidade para quem vive ao redor dessas unidades. E isso harmoniza meio ambiente, natureza, pessoas, cultura, progresso e desenvolvimento. Não concentrar essa renda toda na mão de um dono proprietário no interior do parque para ficar com todo esse lucro e destruindo a vida de dentro dessa unidade. É contrário a tudo que se deseja para essas unidades. Então, isso aqui, imagina Paulo César Vinha transformado nisso, né?
Eu peguei também do site da SEAMA o que se pretendia para Paulo César Vinha. Vamos lá, o que será feito no parque segundo o projeto? Criação de 1.000 vagas de estacionamento divididas em 2 pontos do parque. Um pavilhão com cafeteria, centro de visitantes, banheiro, memorial, bilheteria e auditório. Instalação de um teleférico entre a portaria principal e a Lagoa de Caraí, chamada Lagoa de Coca-Cola. Piscinas e decks flutuantes, próximo à Lagoa de Caraís. Instalação de uma torre de tirolesa. Criação de um centro de educação ambiental, ótimo. Elevação das trilhas de acesso às principais atrações, ótimo. Construção de 28 cabanas, construção de bangalôs em áreas isoladas para estadia exclusiva, organização de passeios de pedalinho na Lagoa Feia. É isso aí, André. Essa é a proposta de concessão do Estado. Você entende como é que os biólogos vivos e os desencarnados se contorceram dentro e fora dos caixões quando viram isso aí? O Paulo César Vinha deve ter querido voltar, porque é inconcebível, é uma ideia imoral, gente. Eu não tenho como explicar para vocês o quanto isso... Então, isso é completamente diferente daquilo ali, ó. É incompatível. Como o Irine falou, não tem diálogo, não há como ter meio termo nisso aí. É incompatível e ponto. Estou terminando. Viu, Hugo? Vou terminar em cima. Essa é a minha concepção. O Estado tem que ser tutor das áreas protegidas e por elas responsável. Porque o Estado é a última linha de defesa entre toda a nossa ocupação desordenada de solo e realidade que nós temos, totalmente deletéria contra a natureza, e o que ainda resta de natureza, que vocês viram que o Estado do Espírito Santo é quase nada. Só que o que nós estamos vendo é que o Estado passa a ser agora a maior ameaça e o maior agressor a essas unidades de conservação. Nós perdemos a última linha de defesa, por isso que nós nos uniformizamos e estamos entre o Estado e as últimas unidades de conservação do Estado do Espírito Santo. A daqui vocês não vão passar. Desculpa, eu pedi a IA para fazer uma imagem com vários empresários, né? Estou terminando mesmo, com vários empresários olhando de forma a cobiçar um pedaço de natureza. Então essa cara de mal aí foi a IA que fez, tá bom? Então é claro que os empresários sempre olharam para essas áreas com ar de cobiça, porque é um tesouro ambiental, um parque foi criado porque ele é maravilhoso, né? Porque ele é lindo. Então quem nunca pensou em botar um hotel dentro de um parque e lucrar com isso? É óbvio. Mas deveria, oh meu Deus, deveria existir o Estado e falar, não, meu amigo, se chega um empresário na SEAMA e fala, quer botar um hotel dentro de Itaúnas, o papel da SEAMA fala o quê? Você tomou sua medicação hoje, meu filho? Volta, se medica, porque isso é loucura. Só que o que nós estamos vendo é que a própria SEAMA, quem está cobiçando essas unidades de conservação para gerar dinheiro, para gerar lucro. Isso é absurdo. Isso não tem mesmo o menor cabimento. Então, o que existe dentro dessas unidades é precioso demais. Nós não temos que levar a cidade para dentro das unidades. Nós temos que levar a natureza que existe nessas unidades para fora. Porque é aí que a gente vai começar a curar esse mundo tão doente que já está. Teve um seminário lá no CAOA, e uma promotora ligada ao meio ambiente falou o seguinte, que ela defendia o meio ambiente porque ela queria levar a filha dela para conhecer o que é natureza. Natureza. Ela queria levar a filha dela. E eu acho que a gente tem o direito, a gente tem o dever de dar esse direito às próximas gerações, de conhecer pelo menos um pedacinho do que a gente chama de natureza. Para essa mãe, o desejo que a filha conheça a natureza é legítimo, mas para essas mães, é tudo o que resta. Para essas mães, é o que resta de possibilidade de existência. Privar as espécies que ainda resistem à nossa mão, dos últimos pedacinhos de natureza que ainda existem, é de uma crueldade que a gente não pode permitir. Então, se alguém nessa sala tiver algum poder, por favor, falo por eles, nos ajudem a impedir que isso aconteça. Muito obrigado.